Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Como o professor já havia conversado com vocês na última aula, né? Hoje eu deixei a aula gravada, tá ok? Eu vou fazer a correção dos exercícios que ficaram da última aula de terça-feira, tá? Que são os exercícios da página 91, tá ok? Provavelmente essa correção vai durar a nossa primeira aula toda e depois nós começamos a explicação do próximo capítulo da apostila, tudo bem? O que acontece? Pode acontecer de nós começarmos a explicação do próximo capítulo agora e terminarmos na segunda aula, tudo bem? Então, tudo isso vai depender de como andar a nossa correção, tá ok? Então, é o seguinte, vamos abrir a apostila lá na página 91, certo? Peço que tu me acompanhes lá na página 91. Eu vou refazer o exercício 1 com vocês, tá? E vou fazer todos os exercícios que foram propostos naquele dia, na terça-feira, tá? Então, o exercício 1 diz o que, ó, pessoal? Felipe tem uma conta bancária. Ele usou um caixa eletrônico para conferir o saldo de sua conta e observou que ele era negativo, pois devia R$ 45,56 ao banco. Para que fique com um saldo positivo de R$ 25, ele efetuou o seguinte cálculo. A gente vai fazer o que, pessoal? Eu tenho que saber se eu vou ter um saque, um depósito, como o professor já tinha explicado na terça-feira, fazendo o quê? Fazendo a subtração do saldo final com o saldo inicial. Tudo bem? A gente faz o final menos o inicial. Se o valor que nós encontrarmos for positivo, ok. Isso significa o quê? Significa que nós fizemos um se for positivo, significa que nós fizemos um depósito. Se ele for negativo, vai significar o quê? Significa que nós fizemos um saque. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Na letra A, o que nós temos? Nós temos um saldo final, então, de 65,40. Tá? Então, nós temos um saldo final de 65,40 menos 65,40. Ok? Menos quem, gente? Menos 52 com 52. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter o quê? Menos 65 com 40, menos com menos é mais, 52 com 52. Nota que em módulo, o que vai acontecer? Em módulo, eu vou ter um valor negativo, certo? Se eu tenho um valor negativo, significa que eu tenho um saque. Então, eu vou acabar tendo o quê? Eu tenho que ver quanto é que vai ser o valor desse saque. Quanto é que eu tenho? Ó. Como eu tenho um valor negativo, em módulo, eu desconto a parte positiva, ou seja, 65 com 40 menos os 52 com 52. O que vai acontecer? Aqui acaba sendo 3, fica 10. 10 menos 2 se torna 8. Aqui era 5, fica 4. Fica com 13. 13 menos 5 vai dar 8. Mantenho as duas casas decimais. Aqui, 4 menos 2 fica 2. 6 menos 5 fica 1. Quanto é que foi meu saque, então? Meu saque foi de 12,88. Ou seja, qual vai ser o meu resultado? Meu resultado acaba sendo menos 12,88. Ok? Beleza? O que acontece? Ó? Na letra B, o que nós vamos ter na letra B? Em B, nós temos o seguinte. Nós temos o quê? Um saldo final de menos R$ 31, um saldo inicial de
70 com 10. Então, eu sempre faço o quê, pessoal? Eu sempre faço o valor do meu saldo final menos o meu saldo inicial. Ou seja, eu tenho o menos 31 com 45 menos quem? O mais 70 com 10. O que vai acontecer? Mais com menos é menos. Eu acabo tendo quem? Menos 31 com 45 menos 70 com 10. Então, nota que eu estou juntando, né, duas dívidas. O que eu vou fazer? Eu já sei que o resultado disso vai ser negativo. O que eu faço agora? Eu somo os módulos dos meus valores. Eu vou ter o que, então? Eu acabo tendo o 31 com 45 mais o que? Mais o 70 com 10. Então, somando todo mundo, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo 5. 5, mantenho as duas casas decimais. 1 e 0 fica 1. 3 e 7, que fica 10. Ou seja, meu resultado vai acabar sendo o quê? Menos 101 com 55. Se ficou negativo, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo um saque de 101 com 55. Tudo bem? Ó, na C, o que acontece? Na C, nós temos o seguinte. Na C, nós acabamos com a seguinte relação. Ó. Eu tenho um saldo final de 84 com 52, então um saldo positivo de 84 com 52, menos o saldo inicial, que era quanto? Menos 85 com 40. O que vai acontecer? Ó? Menos com menos é mais, ou seja, eu vou ter 84 com 52 mais 85 com 40. O que eu faço? Ó, vou efetuar a soma desses dois valores. Então, aqui, ó, 84 com 52 mais 85 com 40. Somando todo mundo, 2 e 0 fica 2, 5 e 4 fica 9, mantenho as duas casas decimais, 8 e 5 fica 9, 8 mais 8 vai dar 16, ou seja, deu um valor positivo, deu um valor de 169 com 92. Então, se eu tive um valor positivo, indica que eu tive, na verdade, um depósito de R$ 169,92, ok? Então, ó, vamos para a segunda questão, o exercício 2. O que nós temos no exercício 2? Ó? No exercício 2, nós acabamos tendo o seguinte. Em 2, nós temos o seguinte. Ó. Em uma prova de natação, conclui-se, um vencedor concluiu-a em 32,152 segundos. Já o segundo colocado concluiu a prova em 30,25 segundos. De quantos milésimos de segundo foi a diferença de tempo entre os dois primeiros colocados? Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui eu tenho que ver quanto que vai dar a diferença entre o tempo de quem chegou mais rápido e o tempo de quem chegou em segundo lugar. Como é que vai ser isso então, gente? Quem é que levou mais tempo? Quem levou mais tempo foi o 30 segundos, 25. Ou seja, eu tenho que descontar desses 30,25 o quê? O tempo do primeiro colocado, que é o 30,152. Ok? E como é que eu vou fazer isso? Ó, lembra, eu não tenho a casa dos milésimos, eu acrescento o zero. O que eu vou fazer agora? Ó? Era 5, se tornou 4. Ficou sendo quem? 10. 10 menos 2 fica 8. Né? Aqui, 4 menos 5 não dá. Isso aqui acaba sendo quem? Acaba se tornando 1 e eu tenho 14. 14 menos 5 fica 9.
1 menos 1 fica 0, mantenho as 3 casas decimais, 0 menos 0 é 0, 3 menos 3 que fica 0, ou seja, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo 98 milésimos de segundo a diferença entre os dois nadadores, entre o primeiro e o segundo lugar. Tudo bem? Ó, vamos para 3. O que diz no exercício 3? Em 3, nós acabamos tendo o que, pessoal? Nós temos que efetuar as seguintes subtrações. Então, vamos lá. Ó. Como é que vai ficar? Como é que eu vou ter esses cálculos? Ó? Eu tenho que lembrar do seguinte. Aqui, menos com menos fica mais. Ou seja, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo menos 1,9 mais 3,8. Em módulo, o valor positivo é maior. Bem, como em módulo o valor positivo é maior, o que acontece? Eu vou descontar do 3,8 o 1,9. Então, nós vamos fazer o quê? 3,8 menos 1,9. Vai ficar como, gente? Ó, vou ter que pedir emprestado, se torna 2. Aqui vai ser 1. 18 menos 9 é 9. Mantenho uma casa decimal. 2 menos 1 fica 1. Ou seja, o meu resultado acaba sendo quem? Acaba sendo 1,9 positivo. Tudo bem? Ó, o que nós vamos ter na B? Vamos apagar aqui. O que nós vamos ter na letra B? Em B, nós acabamos tendo o seguinte, ó. Fazendo o jogo de sinal, eu vou acabar tendo o quê? Eu acabo tendo menos 4,47, menos com menos que fica mais, 0,8. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Em módulo, o valor que está negativo é maior. Então, meu resultado vai ser negativo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descontar do 4,47. Então, aqui, ó, 4,47 menos o 0,8. 0,8. Não tenho nada aqui, eu coloco o 0. Então, eu vou acabar tendo o que, pessoal? Eu acabo tendo o seguinte, ó. 7 menos 0 é 0. 4 menos 8 não pode. Se torna 3. Aqui fica sendo 14. Então, aliás, vamos refazer aqui, ó. 7 menos 0 é 7, agora sim. 14 menos 8 fica sendo 6, agora sim. 8 menos 0 fica sendo 3. Ou seja, o meu resultado vai ser quem, pessoal? O meu resultado acaba sendo menos 3,67. Esse é o resultado da minha subtração. Ok? Beleza? Ó, na C, o que nós vamos ter na C, gente? Na C, nós acabamos tendo o seguinte, ó. Eu acabo tendo o menos 0,85. Então, menos 0,85. Aqui, deixa só eu voltar. Menos com mais fica menos 2,71. Nota que eu estou subtraindo dois números negativos. O resultado vai ser negativo. O que eu faço então? Eu somo os meus valores para ver quanto é que vai ser o meu valor total negativo. Ou seja, eu acabo tendo quem? 0,85 mais o quê? O 2,71. Então, somando todo mundo, eu vou ter o quê? 5 mais 1 que é 6. 8 mais 7 que é 15, vai 1. 1 e 0 é 1. 1 mais 3 que fica 3. Duas casas decimais, duas casas decimais. Eu acabo tendo o quê então? Menos 3,56. Esse é o valor que eu tenho negativo. Ok? Aqui, pessoal, ó, mesma coisa. Eu vou acabar fazendo o quê? Ó? Vou fazer o jogo de sinal antes. Então, eu tenho 0,0
0,31 positivo, né? Menos com menos mais o 0,45. O que eu vou fazer então? Eu vou somar os dois. Vou fazer a minha adição aqui, ó, 0,031 mais o quê? 0,45. Lembra, não tenho casa dos milésimos, eu coloco o zero. Então, 1 mais 0 que fica 1, 3 mais 5 que fica 8, 0 mais 4 que fica 4, né? Mantenho a vírgula, 0 mais 0 que é 0. Ou seja, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo 0,481 positivo. Ok? Beleza? O que mais que nós vamos ter, pessoal? Ó, vamos apagar aqui. Então, exercício 4. Ó, o que está dizendo na 4? Escreva a subtração. Escreva com numerais a subtração indicada em cada item, resolvendo-a com o uso do algoritmo convencional. Ao final, escreva a diferença por extenso. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? Ó, na letra A. Deixa eu fazer a letra A aqui do lado. Ó. Na letra A, nós acabamos tendo o quê? 3 inteiros e 8 décimos, ou seja, 3 inteiros e 8 décimos, menos o quê? Menos 2 inteiros e 9 décimos. 2 inteiros e 9 décimos. Então, peço emprestado aqui se torna 2, fica 1. 18 menos 9 fica 9. Mantenho uma casa decimal, 2 menos 2, que é 0. Eu acabo tendo quem? 0,9, que é a mesma coisa que o quê, pessoal? Que é a mesma coisa que 9 décimos. Tá? Ó, letra B. O que nós vamos ter na letra B, gente? 97 centésimos. Então, 0,97, né? 97 centésimos, menos 99 milésimos, ou seja, 0,099. Lembra, eu não tenho a casa dos milésimos, acrescento o quê? Acrescento um zero. Ou seja, aqui vai ter que emprestar, né? Fica 10, 10 menos 9 fica 1. Aqui, pede emprestado, fica 8. 16 menos 9 fica sendo 7. 8 menos 0 é 8. Mantém a vírgula 0. Ou seja, eu acabo tendo quem? Eu acabo tendo 0,871. E escrevendo ele por extenso, né? Escrevendo aquele número ali por extenso, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo 871 milésimos. Ok? Ó, exercício 5. O que diz no exercício 5? O gráfico mostra a variação no saldo da conta bancária de um cliente em um banco ao longo de uma semana. Observe que oscilou entre saldo positivo e negativo. Sobre essas informações, responda ao que se pede. Então vamos lá, ó. Letra A. Qual a diferença entre reais? Entre o maior valor positivo, entre o maior valor e o menor saldo observado no período. Então vamos pensar para o professor assim, ó. Quem é o valor mais alto que nós temos aqui? O valor mais alto que nós temos é o 45,60. Qual é o valor mais baixo? É o menos 120,56. Eu quero o que na letra A? Eu quero a diferença entre o maior e o menor. Ou seja, é o maior, que é o 45,60, menos o menor. Quanto é que é o menor? Menos 120,56. Nota que fazendo o jogo de sinal, eu vou acabar tendo o quê? Menos com menos é mais. Ou seja, eu acabo tendo o quê? 45,60 mais 120,56. Eu tenho que fazer a soma, então. Vamos lá, ó. 120,56 mais 45,56.
60. Somando, vou acabar tendo quem? Eu acabo tendo 6, né? 5 e 6 vai dar 11. Fica 1 sobre 1. Mantenho as duas casas decimais. 1 mais 0 é 1. 1 mais 5 que é 6. 2 e 4 que é 6. 1 e nada é 1. Qual vai ser o meu saldo, então? A minha diferença, né, vai acabar sendo de quanto? De 166 com 16. Essa é a diferença que eu tenho entre o menor valor e o valor mais alto. Ok? O que nós vamos ter na B? Vamos dar uma olhadinha na B aqui, rapidão. Ó. Na B, qual a diferença entre reais? Entre os dois saldos mais próximos de zero nesse período, ou seja, entre os menores saldos que nós temos aqui. Quem são os dois menores saldos? Os saldos mais próximos do zero, então, pessoal. Vai acabar sendo quem? Os saldos mais baixos, mais próximos de zero, acabam sendo quem? Acabam sendo o 36 com 40 e o menos 35 com 50. E o que o exercício quer saber mesmo? Ele quer saber qual a diferença entre os dois saldos mais próximos do zero. Ou seja, eu vou acabar fazendo o que, pessoal? Eu acabo fazendo o 36 com 40, né, que é o maior, menos o menor. Ou seja, eu tenho o 36 com 40, o 36 com 40, menos 35 com 50. O que vai acontecer? Menos com menos fica mais. Ou seja, eu tenho 36 com 40 mais 35 com 50. Somando todo mundo, eu vou ter o quê? 0 mais 0 é 0. 4 mais 5 é 9. Mantenho a vírgula. 6 e 5 fica 11. Vai 1. 3 mais 3 é 6. Mais 1 que fica 7. Qual vai ser o meu saldo, então? Acaba sendo 71 com 90. Tudo bem? Tranquilo? E na letra C, nós acabamos tendo quais questionamentos? Ó. Na C, qual é a diferença de saldo entre 9 e 10 de junho? Então, o dia 9 de junho foi quanto, gente? No dia 9 de junho, o meu saldo foi de quanto? Ó? Em 9 de junho, eu tenho meu saldo sendo menos 120 e dia 10 de junho, menos 50 com 65. Quero ver qual é a diferença entre eles. Então, eu vou ter o quê? Ó? O menos 120 com 56 menos o menos 50 com 65. O que acontece? Menos com menos é mais, ou seja, menos 120 com 56 mais 50 com 65. O que acontece, pessoal? Analisando em modo a parte em modo o valor negativo é maior. O que eu vou fazer então? Eu acabo tendo o 120 com 56. Eu tenho que descontar então do 120 com 56 o valor que eu vou pagar, menos quem? O 50 com 65. O que vai acontecer então? 6 menos 5 fica 1. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou emprestar 1 para cá, aqui fica sendo 1, aqui era 10. Vai emprestar 1, fica sendo 9, aqui fica sendo 15. 15 menos 6 fica sendo 9, tá? 9 menos 0 fica sendo 9. 1 menos 5 não dá, fica sendo 0. 11 menos 5 fica sendo quem? 69 com 91. Quem vai ser o meu resultado, então? Menos 69 com 91. Esse acaba sendo o meu resultado. Tá? Acaba sendo
o valor que eu terei como diferença. Ok? Lembrando, pessoal, que como a aula está gravada, você tem a opção de pausar a aula para fazer as suas anotações, tá? Caso você não tenha entendido alguma coisa, você pode retornar, tá? Você que manda o ritmo dessa aula de hoje, ok? Ó, vamos lá. Exercício 6. O que diz no exercício 6? Ó? Um cliente de um banco tinha em sua conta bancária um saldo negativo de menos 17,15. O gerente desse banco precisou retirar um débito devido a uma conta do cliente. A operação que possibilita chegar a um novo saldo é dada por menos 17,15 menos ou menos 25,9. E quer saber o que? Ó? Nesse caso, a resolução correta dessa operação indicará um saldo que vai ser quanto? Então, eu quero saber quanto é que vai dar a resposta desse cálculo aqui. Vamos fazer aqui do lado. Ó. Menos 17,15 menos 25,9. O que vai acontecer? Menos com menos é mais. Eu vou acabar tendo o quê, então? Menos 17,15, né? Mais o 25,9. Nota que o valor positivo vai ficar, né, em módulo ele é maior que o negativo. Então, eu tenho que fazer o quê? Para saber o resultado, eu tenho que descontar do valor positivo o meu valor negativo. Vai acontecer o que, então? Vou ter 25,9 menos o 17,15. O que vai acontecer, então? 9 menos 5 fica sendo 4. 1 menos 0 menos 1 não dá. Empresta, fica 1. 10 menos 1 fica sendo 9. Mantenho a vírgula. 4 menos 7 não dá. Empresta, fica sendo 14. 14 menos 7 é 7. 1 menos 1 é 0. E o resultado vai acabar sendo quem? Acaba sendo 7,94. Ok? Ó, o que mais que nós temos? Exercício 7. O que diz no exercício 7? O exercício 7 vai dizer o seguinte, ó. A diferença entre a temperatura mínima e a máxima registradas em certa localidade durante um dia pode ser chamada de amplitude térmica. Nesse caso, subtrai-se a temperatura mínima da máxima, sendo a diferença sempre positiva, indicando como amplitude. Então, o que vai acontecer? Pensando nessa ideia, o quadro seguinte mostra as temperaturas mínima e máxima registradas em 8 estações meteorológicas diferentes, em cidades localizadas em diversas regiões do planeta. Calcule cada uma das amplitudes, completando o quadro. Então, vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Ó, eu sempre vou ter o quê? Eu sempre vou fazer o seguinte, ó, para ter essa amplitude térmica. Eu vou pegar eu vou subtrair a temperatura mínima da máxima, ok? Então, sempre vai ser a mínima menos a máxima. Então, ó, no primeiro caso, vou ter o quê? Ó, a temperatura máxima é de 8,7, ou seja, 8,7 menos o 3,2. Então, vou acabar tendo quem? 7 menos 2 é 5, mantenho a vírgula. 8 menos 3, que vai dar 5. Vou ter quem como resultado? 5,5. Depois, o que eu vou ter? Ó? A máxima, que é 11,1, menos a mínima, que é quanto? Que é 8,5. O que vai acontecer? Não tem nada, fica sendo 0, empresta 1. 11 menos 5 é 6. 0 menos 8 não dá, fica sendo 0, vai 1. 10 menos 8 fica 2. Uma casa. Minha amplitude foi de quanto? Foi de 2,6. Ó. Aqui, vou pegar a temperatura máxima e descontar a temperatura mínima. Então, eu vou ter o quê? Ó? Como eu tenho valores negativos, sempre que eu tenho valores negativos, primeiro eu monto
o cálculo para ver se eu preciso fazer jogo de sinal, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó, eu tenho menos 4,8 menos 10,5. O que vai acontecer? Menos com menos é mais. Menos 4,8 mais 10,5. O que vai acontecer? Eu vou ter um valor positivo, eu tenho que descontar do 10,5 o 4,8. Ou seja, 10,5 menos o 4,8. O que vai acontecer? Aqui acaba sendo o quê? Acaba sendo 0, era 10. De 10 vira 9, empresta 1. Então, eu vou ter o quê? Ó? 15 menos 8 vai acabar sendo 7, mantenho a vírgula, 9 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 5. Quem vai ser a minha amplitude acaba sendo 5,7. A mesma coisa na D. O que nós vamos ter na D, pessoal? Na D, nós temos o seguinte. Eu acabo tendo menos 1,7. Então, menos 1,7 menos 5,4. O que a gente faz? Menos com menos fica mais. Ou seja, menos 1,7 mais 5,4. O resultado vai ser positivo. O que eu vou fazer? Eu vou descontar do 5,4 o 1,7. Ou seja, vou acabar tendo quem? 5,4 menos 1,7. Empresta, aqui fica sendo 4, 14. 14 menos 7 é 7, mantém a vírgula. 4 menos 1 fica sendo 3. Meu resultado vai acabar sendo quem, pessoal? Acaba sendo 3,7. Tá? Ó, o que mais que nós teremos? Na E, nós temos o que? Ó? O 5,5 menos o menos 1,2. O que vai acontecer? Menos com menos fica mais. 5,5 mais 1,2. Então, eu vou simplesmente somar as minhas duas temperaturas. Então, 5,5 mais 1,2. 5 mais 2 vai dar 7, mantenho a vírgula. 5 mais 1 fica sendo 6. Quem vai ser um resultado, então, acaba sendo 6,7. Ok? Beleza? Ó, na letra F. O que nós vamos ter na F, pessoal? Em F, nós temos o seguinte, ó. Nós temos o 15,7. Então, 15,7 menos mais 10,6. Menos com mais é menos. Ou seja, eu tenho 15,7 menos o 10,6. O que eu faço? Vai ficar positivo. Eu tenho que descontar na minha parte positiva aquilo que é negativo. Ou seja, 15,7 menos 10,6. Deixa eu só fazer o tracinho aqui. Isso aqui vai ficar como? Ó? 7 menos 6, que fica sendo 1, mantenho a vírgula. 5 menos 0, que é 5. 1 menos 1, que vai dar 0. O resultado vai acabar sendo quem? Acaba sendo o 5,1. Certo? E na letra G, nós temos o que? Ó? Em G, nós acabamos tendo o seguinte. Eu tenho 31,8. Então, 31,8 menos 25,9. Né? O que vai acontecer? Eu só vou descontar. Então, 31,8 menos 25,9. O que vai acontecer? Mesma coisa, ó. É 0, pede emprestado. 18 menos 9 fica sendo 9, mantém a vírgula. 0 menos 5 não dá, fica 2, vai 1. 10 menos 5 é 5, 2
Menos 2 fica 0. Minha amplitude vai ser quanto? De 5,9. Ok? Então, calculamos aí todas as diferenças de temperatura. Ok? Quando você ouvir falar em amplitude térmica, você tem o quê? A temperatura maior menos a temperatura menor. Tá? Nós temos quem agora? Nós temos o exercício 8. O que acontece na 8, ó, pessoal? Na 8, eu tenho algumas letras, né? Só que essas letras, elas têm valores. Eu simplesmente vou fazer o quê? Simplesmente vou substituir esses valores para ver como é que vai ficar o meu cálculo. Ó, então, eu tenho aqui na letra A, eu tenho x mais y. O x vale quanto, gente? O x vale 0,75. Então, eu vou ter o quê? 0,75 mais o y. O y vale quanto? Menos 1,23. O que a gente faz? Mais com menos fica menos. Ou seja, 0,75 menos 1,25. Ou seja, o meu valor ficou o quê, pessoal? O meu valor ficou negativo. Se ele ficou negativo, significa o quê? Significa, né, o valor maior, aliás, em módulo ficou negativo, significa que o resultado vai ser negativo. O que eu faço? Eu vou, então, descontar o quê? Do meu valor maior, que é o 1,25, já sei que o resultado vai ser negativo, quem? O 0,75. Então, isso vai ficar como? Ó? 5 menos 5, que acaba sendo, opa, só que é 0,23, não 0,25. Então, vamos só arrumar aqui. Vamos arrumar, não é 0,25, é 0,23. Então, nós acabamos tendo o que, pessoal? Nós temos 0,75 mais menos 1,23. 23, não 25. Ou seja, o que vai acontecer? Ó? Mais com menos é menos. Eu acabo tendo quem? 0,75 menos 1,23. O valor em módulo que vai ser maior é o negativo. Então, o resultado vai acabar sendo negativo. Eu vou ter o que então, gente? Eu acabo tendo o 1,23 menos quem? O 0,75. Como é que vai ficar essa coisa então, gente? Olha só. Pede emprestado, fica 1. 13 menos 5 é 8. Aqui, 1 não dá, pede emprestado, fica sendo 0. 11 menos 7 fica sendo quanto? Fica sendo 4. 0 menos 0 é 0. Ou seja, meu resultado vai ser quem? Isso é menos 0,48. Ok? Ó, o que nós vamos ter na letra B? Na letra B, nós acabamos tendo o seguinte, ó. Em B, nós acabamos tendo essa relação aqui, gente. Ó. Nós temos agora a adição, a subtração, aliás. Eu tenho o valor do x, que é 0,75, menos o valor do y, que é menos 1,23. 23, ó, tentei com 5, mas é 23. O que eu faço? Menos com menos vai dar mais, ou seja, 0,75 mais 1,23. Então, o que vai acontecer, gente? Simplesmente eu vou somar os dois valores. 1,23 mais 0,75. Somando, eu vou acabar tendo quem? 3 e 5 vai dar 8. 2 e 7 vai dar 9, mantenho a vírgula, 1 e 0, que vai ficar 1. Ou seja, o resultado acaba sendo quem, pessoal? O resultado acaba sendo 1,98. Beleza? Ok? Gente, nós paramos a primeira aula aqui então, tá? Na segunda aula, no segundo vídeo, o professor continua a correção da 8, a 9, a 10, a 12 e a 13. E eu faço a explicação
da próxima parte do conteúdo, do próximo capítulo, ok? Entendido? Então, até daqui a pouco.